Muito bem, então, estamos iniciando a nossa 7ª aula deste curso, o Apocalipse, segundo São João Apóstolo. Na aula de hoje iremos partir da leitura e análise do texto contido no capítulo 6 do Apocalipse de São João. Segundo o nosso roteiro de estudos, o esquema do livro do Apocalipse, nós estamos no tópico 3.2. Veremos então a partir de hoje o significado dos 7 selos. Pois bem, este tópico 3.2, como está no nosso roteiro de estudos, pode ser subdividido por sua vez. Então nós temos o tópico 3.2.1, o texto contido no capítulo 6, que versa sobre os 6 primeiros selos. E depois nós temos o tópico 3.2.2, é o texto contido no capítulo 7 e o início do capítulo 8 do Apocalipse, no qual nós estudaremos o significado dos 5 anjos, o número dos eleitos e então o significado do 7º selo. Pois bem, os selos do livro, né? Então nós devemos lembrar onde paramos na aula passada. Estudávamos na aula passada que o Cordeiro imolado, que é Cristo, tomou então das mãos daquele que estava sentado no trono o livro. O livro, então, com 7 selos, significa a história da humanidade, mas significa os eventos futuros a partir do momento em que São João escreve então o seu texto, a partir do século I. Os selos significam que este rolo, este livro, está lacrado. O livro selado significa que nenhuma criatura racional, anjos e homens, nenhuma criatura é capaz de conhecer os contingentes futuros. Nenhuma criatura é capaz de conhecer, pela sua natureza, o que vai acontecer nos séculos posteriores. Somente Deus, porque é onisciente, somente Deus, porque é eterno, conhece então toda a história, e toda a história está presente a Ele, desde o início com a criação até o fim com a parousia. E Deus então pode dar a conhecer, pode revelar a história por meio de um carisma, que é o carisma da profecia, um dom místico extraordinário. E Deus dá tal dom místico extraordinário a certas pessoas que escolhe, aos profetas. Os profetas então, por meio deste carisma, participam da presciência divina, ou seja, Deus lhes revela coisas que vão acontecer no futuro, mas sempre tendo em vistas a nossa eterna salvação. E Deus nunca revela as coisas de uma maneira exata, justamente para despertar em nós a fé e a esperança. O livro do Apocalipse começa então a mostrar-se, sobretudo a partir daqui, do capítulo 6, como um livro propriamente profético. Profético no sentido, então, que Deus revela por meio de São João Apóstolo a toda a Igreja o que vai acontecer nos séculos posteriores, o que vai acontecer, portanto, ao longo da era cristã e, sobretudo, o que vai acontecer no final dos tempos, no momento em que antecede imediatamente o retorno, a vinda do Senhor em glória, a parousia. Pois bem, convém-nos então dizer o seguinte: o livro do Apocalipse contém profecias acerca deste recorte da história, de Cristo até a parousia, da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Daí que nós enviamos a vocês, e também está presente na nossa apostila, a nota de rodapé número 22, que está na página também 22. A nota de rodapé 22 da nossa apostila nos mostra aqui um resumo do que Santo Agostinho, na Cidade de Deus, lá no livro 22, capítulo 30, nos explica acerca das idades do mundo ou as etapas da história. Então nós temos aqui na nota de rodapé enumeradas as 7 idades do mundo, ou as 7 idades ou etapas da história universal, desde a criação até a consumação. Essa divisão é análoga aos 7 dias da criação. Então, como Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou,
Assim, o mundo ao longo do tempo, a história pode ser dividida em 6 períodos, como se fossem 6 dias. E o 7º dia, ou o 7º período, é a consumação de tudo, onde então, aspas, Deus descansará, não é? E com ele estarão unidos os santos anjos e os santos homens no céu. Este texto, ele pode ser encontrado aqui, nessa edição da Cidade de Deus. Este volume foi publicado pela editora Caluste, que é uma fundação de Portugal. Então aqui nós temos português de Portugal. E se nós formos então ler este texto, tal como Santo Agostinho o escreve, nós encontraremos o seguinte conteúdo. Mas Santo Agostinho, em dado momento, diz o seguinte: além disso, o número de idades, como o de dias, se computa segundo os períodos de tempo que aparecem expressos nas Escrituras. Este repouso sabático aparecerá mais claramente, pois é o 7º que surge. E agora Santo Agostinho começa a descrever as etapas da história. A primeira idade, como um primeiro dia. Então ele compara a história universal, as etapas da história, com os dias da criação. A primeira idade, como um primeiro dia, seria desde Adão até o dilúvio. É a primeira idade do mundo. Desde então até Abraão é a segunda, com igualdade, não de tempo, mas de número de gerações. Realmente verifica-se que cada um tem 10. Então, de Adão até o dilúvio, 10 gerações. Do dilúvio, portanto, de Noé até Abraão, 10 gerações, segundo os textos das Sagradas Escrituras. Desde então, como refere o evangelista Mateus, seguem-se 3 idades até o advento de Cristo, desenvolvendo-se cada uma delas por 14 gerações. Uma de Abraão a Davi. Então, a terceira idade do mundo, de Abraão até o rei Davi, são 14 gerações. Outra desde então até a deportação da Babilônia. Então, de Davi até a deportação, 14 gerações. A terceira, desde então até o nascimento carnal de Cristo. Então, quer dizer, essa terceira, 3 gerações depois de Abraão, a partir de Abraão. Então, nós temos a 5ª idade do mundo, do exílio da Babilônia até o nascimento de Cristo. São 14 gerações. Né? Agora continua, então, Santo Agostinho. Uma de Abraão a Davi, outra desde então até a deportação para a Babilônia, a terceira desde então até o nascimento carnal de Cristo. Desta forma, elas todas fazem 5. Então nós temos uma idade do mundo, de Adão ao dilúvio, a segunda idade do mundo, do dilúvio, de Noé até Abraão, a terceira idade do mundo, de Abraão até Davi, 14 gerações. A 4ª idade do mundo, de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. A 5ª idade do mundo, do exílio da Babilônia até o nascimento de Cristo, 14 gerações. A 6ª processa-se agora, diz Santo Agostinho, sem se poder determinar o número de gerações, porque foi dito: não vos é dado conhecer os tempos que o Pai guardou em seu poder. É a citação de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 17. Então, nós não sabemos quantas gerações se passarão até o retorno, a vinda do Messias em glória, a vinda de Cristo em glória na parousia. Depois desta geração, então nós estamos vivendo a 6ª idade do mundo, ou a 6ª idade da história, que é medida desde Cristo, da era apostólica, até o juízo final. Não sabemos quantas gerações irão decorrer. Diz Santo Agostinho: depois desta idade do mundo, que é a 6ª, Deus repousará como no 7º dia, quando fizer descansar nele próprio como Deus, o mesmo dia 7º que seremos nós. Seria longo tratar agora detalhadamente de cada uma destas idades. Direi, porém, a 7ª idade será o nosso sábado, cujo termo não será a tarde, mas sim domingo, o dia do Senhor, como que um 8º dia eterno, que foi consagrado pela ressurreição de Cristo, significando o repouso eterno, não só do espírito, mas também do corpo. Pois bem,
Então, Santo Agostinho nos explica que a história universal, a história do mundo, pode ser dividida em 7 períodos, em 7 idades, análogos aos 7 dias, os 6 dias da criação, o 7º dia no qual Deus descansou. Ora, nós estamos então na 6ª idade do mundo, da história. O número 6, sobretudo no Apocalipse, significa algo incompleto. Então nós estamos vivendo a história da era cristã até a consumação para que se completem o número dos santos, o número dos eleitos. Portanto, o que está descrito no Apocalipse e as etapas da história, as quais começarão a ser referidas a partir do capítulo 6 do Apocalipse, dizem respeito à 6ª idade do mundo. Então, no Apocalipse, nós veremos a partir de agora o autor sagrado recorrer às citações do Antigo Testamento e mesmo às citações do Novo Testamento para explicar então e iluminar a compreensão das etapas ao longo dos séculos, depois dele, depois de São João, até a consumação da história na parousia. O Apocalipse descreve então profecias acerca desta 6ª idade do mundo, dessa 6ª idade da história que vai de Cristo ao juízo final. Nós estamos no ano de 2021, já se passaram 20 séculos completos, estamos no século 21, quantas gerações? Não sabemos ao certo quantas ainda se passarão. O que sabemos é que o Senhor virá em glória para julgar os vivos e os mortos, e então será a consumação da criação, a consumação da história com novos céus e uma nova terra, e esta será então a 7ª idade do mundo. O número 7, sobretudo no Apocalipse, significa então a perfeição, de tal forma que, como Deus descansou da criação no 7º dia, todos os santos, anjos e homens estarão com Deus, e então irá se inaugurar a 7ª idade, por assim dizer, do mundo, da história, que não terá fim, que será gloriosa, porque não terá fim, será eterna. Portanto, quando nós usamos a expressão, os santos estão na eternidade, isso não significa que eles são coeternos com Deus. Isso também não significa que os santos, anjos e homens não têm começo nem fim. Somente Deus é eterno, somente Deus não tem começo nem fim. Mas afirmar que santos anjos e santos homens estão no céu e estão na eternidade deve ser entendido como santos anjos e santos homens participam da eternidade de Deus, porque é uma vida sem fim, é uma vida para sempre, é uma vida participada, participam da eternidade de Deus, e por isso, nesse sentido, santos anjos e santos homens estão na eternidade. Pois bem, nós começaremos a ler agora o texto de Apocalipse capítulo 6, versículo 1, e veremos então que cada um dos selos que serão abertos correspondem a acontecimentos históricos, correspondem a etapas da história da era cristã, ou seja, desta 6ª idade do mundo, dessa 6ª idade da história. E a partir de agora, o texto do Apocalipse dará um foco principal aos acontecimentos do final dos tempos, do período do anticristo, do momento que antecede imediatamente a vinda em glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O principal objetivo do texto do Apocalipse é preparar a igreja para atravessar esse momento derradeiro, que antecede imediatamente a vinda do Senhor em glória, para então julgar os vivos e os mortos. Esta é a nossa fé, é isto que nós professamos e acreditamos em todas as orações, em todas as vezes que rezamos o credo. Pois bem, nós vamos então agora ir ao texto de Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Vamos ler então o texto e analisá-lo, como nós temos feito. Pois bem, Apocalipse 6, versículo 1, nós estamos no tópico 3.2.1 da nossa apostila,
Então, o tópico 3 versa sobre o que vai acontecer às visões escatológicas. O ponto 2, dentro do tópico 3, são os 7 selos. O tópico 3.2.1 trata dos 6 primeiros selos. É isso que vamos encontrar, então, aqui no capítulo 6 do Apocalipse de São João. Vamos ler, então, o texto. Na Bíblia de Navarra, o título é Os acontecimentos prévios ao desenlace final. Os acontecimentos prévios à parousia, a vinda do Senhor em glória. Pois bem, diz o texto: Vi mais, quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, ouvi um dos 4 viventes dizer com voz de trovão: Vem. Este é o versículo 1 do capítulo 6 do Apocalipse. Então, quer dizer, São João apóstolo, ainda vivendo um êxtase místico e profético, continua tendo visões, continua tendo locuções, continua recebendo de Deus, então, revelações que, além de serem particulares, são públicas, são revelações dirigidas a toda a Igreja, católica. Portanto, diz São João apóstolo, vi mais, quando o Cordeiro então é Cristo imolado e ressuscitado, é Cristo glorioso. Quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então Cristo toma a iniciativa, Cristo abre o primeiro dos selos, ou seja, a história a partir daquele momento em diante, a história dos eventos que irão acontecer na era cristã começam a ser desvelados. A história começa a ser revelada, a história começa a ser desvelada por meio do carisma de profecia, que é um dom místico extraordinário, ao apóstolo São João, para que ele então escreva e anuncie todas estas verdades reveladas à Igreja, a nós. Para quê? Para que sirva, para que encontremos a eterna salvação, para que sirva para a salvação das almas. Então, quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, ouvi um dos 4 viventes dizer com voz de trovão: Vem. Quem é este primeiro vivente? Ora, os 4 viventes vão aparecer no capítulo 4, versículo 7, como nós já lemos em aulas anteriores. Então, no capítulo 4, versículo 7, temos ali a descrição dos 4 viventes. O primeiro era um semelhante a leão. O segundo vivente era semelhante a um novilho. O terceiro vivente com aspecto de homem. O quarto vivente parecia uma águia a voar. Aqui no versículo 1, nós sabemos que é o primeiro dos viventes, porque no versículo 3, o autor sagrado vai dizer que quando o segundo selo foi aberto, ouviu o segundo vivente dizer, e assim por diante, o terceiro, o quarto e o quinto. Então aqui no versículo 1 nós temos o primeiro dos 4 viventes a chamar: Vem. O primeiro dos 4 viventes é o que tem aspecto de leão. Ora, é o leão da tribo de Judá, expressão que significa e que designa o Messias. Por quê? Porque a partir do versículo 2 nós veremos que este que vai aparecer montado no cavalo branco é o próprio Cristo. Então, o primeiro vivente com aspecto de leão chama então: Vem, para justamente designar que aquele que vai aparecer é o próprio Cristo Jesus. É o leão da tribo de Judá, é o Messias, que morreu e que ressuscitou, é Cristo. Então, o vivente que chama
no final do versículo 1, a aparição, o vivente está chamando a próxima aparição. Este vivente é aquele que tem um aspecto de leão. Pois bem, leiamos então o versículo 2. E eis que apareceu um cavalo branco. O que o montava tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa e partiu vencedor para novas vitórias. Ora, justamente aqui no versículo 2, nós temos então designado por essas palavras que aparecem o próprio Cristo. É o próprio Cristo quem está significado por todos os elementos constitutivos do versículo 2. E eis que apareceu um cavalo branco. O cavalo branco, segundo a própria interpretação hermenêutica de Santo Agostinho, significa a igreja. E o que montava o cavalo branco é o próprio Cristo Senhor, o Verbo encarnado, Jesus Cristo ressuscitado. Sobre isso, Santo Agostinho nos falará na 5ª homilia dos comentários ao Apocalipse de São João. Então, Santo Agostinho diz o seguinte, aqui no volume 3, no tomo 3 da publicação da Cultura de Livros, sobre os comentários, então, de Santo Agostinho ao Apocalipse. O cavalo branco é a igreja e o cavaleiro é Cristo. Esse cavalo do Senhor, armado de arco de guerra, foi prometido por Zacarias deste modo: o Senhor dos exércitos visitou o seu rebanho, a casa de Judá, e constituiu-a o cavalo de sua glória na guerra. De Judá sairá o ângulo, dele a estaca, dele o arco de guerra. Zacarias capítulo 10, versículos 3 e 4. Então, na própria hermenêutica de Santo Agostinho, na própria interpretação de Santo Agostinho, o cavalo branco significa a igreja, e aquele que o montava, o cavaleiro, então, é o próprio Cristo ressuscitado, o Verbo encarnado. Então, este primeiro cavaleiro é Cristo. Também a cor branca do cavalo revela que a igreja é qual esposa de nosso Senhor Jesus Cristo e que foi purificada, vestida com linho branco, ornada então como noiva para o seu esposo. Que este primeiro cavalo é o próprio Cristo, que este primeiro cavaleiro é o próprio Cristo, nós também veremos uma referência a isto em Apocalipse 19, versículo 11. Então, se formos ao texto do Apocalipse 19, lá no versículo 11 vamos ler: vi então o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Aquele que o montava chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Este é Cristo. Cristo é aquele que julga e combate com justiça. O fiel, o verdadeiro. Então, o primeiro cavalo é a igreja, é o cavalo branco. A igreja purificada pelo sacrifício de Cristo. O primeiro cavaleiro é o próprio Cristo, Jesus ressuscitado. Ora, diz o texto que aquele que montava tinha um arco, um arco de lançar flechas. Ora, o arco significa uma arma de guerra. E aqui são possíveis diversas interpretações. Primeiro, se considerarmos que o arco é um instrumento de guerra, é uma arma de guerra, nós podemos interpretar esse texto dizendo que Cristo é aquele que lança as flechas, as setas dos seus mandamentos, da sua palavra no coração das pessoas, para que essas pessoas se convertam e sejam salvas. No segundo sentido, este arco pode significar o combate, a guerra que a igreja trava contra o mundo. Cristo com seu corpo místico, a cabeça com seus membros. Então, a igreja, significada pelo cavalo branco, cujo cavaleiro é o próprio Cristo Senhor, a igreja, corpo místico de Cristo, cabeça,
A igreja trava um combate contra o mundo, contra o demônio, contra a concupiscência da carne. E então este arco, instrumento de guerra, arma de guerra, pode significar então esta luta, este esforço ascético, essa luta ascética contra o pecado e o esforço para viver a virtude. No segundo momento, essa expressão pode significar isso. Então, em um primeiro momento, o arco pode significar que Cristo lança as setas, as flechas dos seus mandamentos no coração das pessoas. Num segundo momento, pode significar a luta que a igreja trava contra o mundo. Porém, em um terceiro momento, este arco pode significar as setas que irão ferir a terra, que irão ferir os homens ao longo da história, para punir os seus pecados e chamá-los à conversão. Quais setas são essas? As que vão aparecer depois: a guerra, a fome e a peste. Não é? Então veremos que estas são as punições clássicas que Deus prometeu no livro do Levítico em dar ao seu povo, caso o seu povo se desviasse do caminho da salvação e da verdade, a fim de chamá-lo de volta à conversão. Né? Pode também significar isso, e na opinião de alguns exegetas, é isto que significa o arco, um instrumento de guerra pelo qual o Cordeiro, Cristo ressuscitado, aquele que monta o cavalo branco, vai atirar sobre o mundo ao longo da história. Quais setas são estas que vão ferir os homens ao longo da história? A guerra, a fome, a peste. Sempre com o objetivo de converter. Né? Deus, quando permite tais provações, permite o castigo e a punição e até mesmo os envia, Deus é qual um pai que nos educa e quer que nós nos convertamos, quer que nós nos emendemos, porque está preocupado com a nossa eterna salvação. Então, este arco pode significar também isto. Foi-lhe dada uma coroa. A coroa significa os méritos de Cristo. Os méritos de Cristo que Ele entregou em sacrifício no alto da cruz pela nossa redenção, pela nossa salvação, e partiu vencedor. Então, Cristo partiu vencedor. Cristo, de fato, venceu por meio da paixão, morte e ressurreição. Cristo venceu pela cruz o demônio. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o pecado. Cristo, então, salvou-nos da morte eterna, que é o inferno, salvou-nos, libertou-nos da escravidão a Satanás, que é o pecado. Cristo, então, que é este cavaleiro, partiu vencedor para novas vitórias. As novas vitórias significam aquelas que a igreja alcançará a partir da primeira vitória realizada por Cristo na cruz. Paixão, morte e ressurreição. Então, novas vitórias significa aqui a vitória dos santos, a vitória daqueles que pertencem ao corpo místico de Cristo, portanto, as vitórias da igreja ao longo dos séculos. Não é? Portanto, aqui no versículo 1 e 2, na visão do primeiro cavalo, o cavalo branco, e na visão do primeiro cavaleiro, o cavalo branco é a igreja, o cavaleiro é Cristo. Com estas expressões, o livro do Apocalipse designa o século I, ou seja, o nascimento de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição e a era apostólica. Cristo, então, partiu vencedor, morreu e ressuscitou, partiu para novas vitórias, as que serão realizadas ao longo da história da igreja. Este primeiro cavalo e o primeiro cavaleiro significam, então, o século I, o século I, não é? A vida pública de Cristo e o início da igreja. Designa, portanto, este período da história, este período da era cristã, este período da sexta idade do mundo. O início, portanto, da sexta idade do mundo. Cristo e a era apostólica, a igreja nascente. Pois bem, em resumo, este é então o significado do primeiro cavalo e do primeiro cavaleiro. Passemos ao versículo 3.
Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo vivente dizer: vem. Né? Versículo 4: E surgiu outro cavalo, vermelho fogo. Quem o montava ficou com o poder de tirar da terra a paz e fazer com que se matem uns aos outros, e recebeu uma grande espada. Né? Versículo 3 e 4. Ora, quando o versículo 3 diz que quando o cordeiro abriu o segundo selo significa que Cristo revelará outro mistério. Cristo revelará outra etapa da história desta sexta idade do mundo. Outra parte da história da era cristã. Né? Cristo então revelará outro mistério. É isso que significa abrir o segundo selo. Ouvi o segundo vivente dizer: vem. Então sempre são os viventes que a princípio chamam os cavalos, chamam os cavaleiros. Não é? Cavalo e cavaleiro são como que instrumentos de batalha, instrumentos de guerra, para infligir, para ferir. Ora, o segundo vivente, que aparece também lá no capítulo 4, versículo 7 do Apocalipse, já lemos e estudamos esse trecho, o segundo vivente é o novilho. Né? O novilho faz lembrar o sacrifício de Cristo. Como os novilhos eram sacrificados no templo de Jerusalém, oferecidos em holocausto, Cristo é qual um cordeiro, Cristo é qual um novilho que é oferecido em holocausto, oferecido em sacrifício pela nossa redenção. Porque é o segundo vivente então que chama, vem, que chama o cavalo e o cavaleiro. O novilho é aquele que chama o segundo cavalo e o segundo cavaleiro, porque este vai perseguir os cristãos e martirizá-los. Então os mártires são aqueles que se unem ao sacrifício de Cristo, são aqueles que se unem ao sacrifício do Cordeiro, oferecem suas vidas em sacrifício, unidos que estão ao sacrifício da cruz de Cristo. Os mártires são aqueles que deram a vida até o derramamento de sangue para testemunhar a verdade do Evangelho. Por isso que é o segundo vivente, o novilho, que chama então o segundo cavalo. É o que diz o versículo 4. E surgiu outro cavalo, vermelho, cor de fogo. Então o cavalo vermelho, o cavalo cor de fogo, significa o derramamento de sangue, o sangue dos mártires. Daí que esta é a primeira interpretação do texto. Os exegetas, os biblistas e os teólogos extraem deste texto pelo menos duas hermenêuticas possíveis. Numa primeira interpretação, este cavalo vermelho cor de fogo significa então o derramamento do sangue dos mártires, que se unem ao sacrifício de Cristo. Por isso, como dizíamos há pouco, é o novilho que chama o segundo cavalo e cavaleiro. O novilho significa o cordeiro que é imolado em sacrifício. Ora, com isto, o cavalo vermelho cor de fogo aponta para um segundo período ou uma segunda etapa dentro da era cristã, ou um segundo período, uma segunda etapa desta sexta idade do mundo, que é justamente o período de perseguição que os cristãos sofreram ao longo dos primeiros séculos da era cristã, por parte do Império Romano, por parte dos judeus, hostis à fé católica, hostis à fé cristã. Então, nós teremos mártires até meados do século III, pelo menos. O martírio é então significado por este cavalo vermelho cor de fogo. Os mártires são aqueles que derramam o seu sangue vermelho, daí a cor litúrgica
quando se celebra um mártir da igreja, quando se celebra a paixão de Cristo, é a cor vermelha. O vermelho então significa o derramamento de sangue destes mártires que se ofereceram em sacrifício a Deus e se uniram ao sacrifício de Cristo, qual novilhos, qual cordeiros imolados. Surgiu então outro cavalo, este é o segundo cavalo, o cavalo vermelho, cor de fogo. Quem o montava ficou com o poder de tirar da terra a paz e fazer com que se matem uns aos outros, e recebeu uma grande espada. Então, quem é que está montando este cavalo vermelho, cor de fogo? O seu cavaleiro, na opinião dos exegetas, é o próprio demônio, é o diabo. Por quê? Porque é o demônio quem guerreia contra os santos para lhes tirar a paz. O demônio faz guerra contra nós, sobretudo por meio da tentação diabólica, que quer arrastar-nos para o pecado. Portanto, o demônio faz guerra contra nós para tirar-nos a paz, para levar-nos ao pecado, e o pecado à morte eterna, o inferno. Por isso que no versículo 2, o versículo 2 terminava dizendo que Cristo partiu vencedor para novas vitórias. A igreja deve então, auxiliada por Cristo, combater e lutar com o seu arco contra as tentações de Satanás, contra as obras de Satanás. E quando a igreja luta, auxiliada pela graça, lembrando que a igreja somos nós, quando lutamos contra as obras do demônio, quando lutamos contra as tentações, auxiliados pelo Cristo, vencemos. Então saímos vencedores para novas vitórias. E isto está mais esclarecido aqui no versículo 4, que diz que o demônio, o diabo, faz guerra contra os santos, faz guerra então contra nós, porque quer tirar-nos a paz, porque nos persegue, porque quer arrastar-nos ao pecado e devemos lutar contra ele. Portanto, este segundo cavalo, vermelho cor de fogo, na opinião de alguns exegetas, significa os primeiros séculos da era cristã, no qual nós tivemos muitos mártires, até que com o Edito de Milão cessa então a perseguição contra os cristãos oficialmente, como nós podemos ver ao longo da história. O Edito de Milão foi promulgado no dia 13 de junho do ano de 313. Então, nós tivemos mártires até o início do século IV. O Edito de Milão foi promulgado pelo imperador Lactâncio. Este documento, então, faz cessar a perseguição contra os cristãos, porque permite, então, a confissão de diversos credos religiosos dentro do império. Pois bem, mas até lá, até o início do século IV, nós teremos muitos mártires. Sempre tivemos mártires ao longo da história da igreja, mas nós tivemos numericamente mais mártires nos primeiros séculos. Isto é uma primeira interpretação, uma primeira hermenêutica. Uma segunda interpretação possível que alguns exegetas fazem é a seguinte: este segundo cavalo, o cavalo vermelho cor de fogo, significa a guerra. A guerra enquanto punição, pena. A guerra enquanto consequência dos nossos pecados. Então, a partir do segundo cavalo, começam as citações das punições clássicas que Deus inflige ao seu povo para chamá-lo à conversão. Isto nós veremos, por exemplo, no livro de Levítico. Se formos ao livro de Levíticos, no capítulo 26, versículo 14, nós veremos Deus dizer ao seu povo que o povo sofrerá sérios castigos caso abandone as suas leis e os seus mandamentos. Então diz o texto do Antigo Testamento, Levítico 26, 14: Se, porém, não me escutardes e não praticardes todos estes mandamentos, se desprezardes meus estatutos e rejeitardes meus preceitos, deixando de praticar os meus mandamentos e violando a minha aliança,
eis o que vos farei de minha parte. Mandarei sobre vós o terror repentino, a tísica e a febre, que vos consumirão os olhos e farão definhar a vida. Então, a peste, a doença. Em vão semeareis vossa semente, pois vossos inimigos a comerão, a fome. Versículo 17. Eu me voltarei contra vós e sereis derrotados por vossos inimigos, a guerra. Então, a peste, a fome, a guerra são enumerados aqui em Levítico 26, a partir do versículo 14, como punições, né? Como consequências da desobediência aos mandamentos de Deus, como consequência do desprezo dos homens pela lei do Senhor Deus. Né? Então, o versículo 17 diz: Eu me voltarei contra vós e sereis derrotados por vossos inimigos. Os que vos odeiam dominarão sobre vós e fugireis, mesmo que ninguém vos persiga. E se nem depois disso me obedecerdes, eu vos castigarei ainda 7 vezes mais pelos vossos pecados. Quebrarei vossa soberba, tornarei o céu sobre vós como ferro e vossa terra como bronze. Em vão será gasta a vossa força, e vossa terra não dará seu produto, nem a árvore do campo o seu fruto. Então, de novo, a fome. Se me enfrentardes recusando-vos a me ouvir, eu vos golpearei ainda 7 vezes mais, segundo a medida dos vossos pecados. Né? E aí segue então o texto, sempre neste tom de Deus enquanto um pai que educa e que já está dizendo acerca dos castigos e punições que sofreremos se o abandonarmos, se abandonarmos os seus mandamentos. Né? Aí, lá na frente, no versículo 27, o texto de Levítico, capítulo 26, versículo 27, vai dizer o seguinte: se apesar disso não me ouvirdes e continuardes a enfrentar-me, eu também vos enfrentarei com furor, e por minha vez vos castigarei ainda 7 vezes mais por vossos pecados. E por aí afora. Né? Sempre Deus se utilizou ao longo da história destas punições e castigos para que o povo se arrependesse dos seus pecados e se convertesse, fizesse penitência, se mortificasse, abandonasse os seus pecados e se voltassem para Deus. Né? É isso que está dito no livro de Levítico, é isto que parece significar então os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças do furor de Deus, como nós veremos ao longo do Apocalipse. São aquelas punições e castigos que Deus vai infligir ao povo ao longo da história para que ele se converta. Então, o segundo cavalo, o cavalo vermelho cor de fogo, e o seu cavaleiro, que é o demônio, recebe como que uma permissão divina para então semear a guerra. É isso que diz o Apocalipse capítulo 6, versículo 4. Quem o montava ficou com o poder de tirar da terra a paz. Tirar da terra a paz e fazer com que se matem uns aos outros são expressões que significam a guerra. A guerra tira a paz dos povos, a guerra faz com que os homens se matem uns aos outros, e eis que este cavaleiro recebeu uma grande espada, a espada que é símbolo das guerras suscitadas então pelo demônio. E aqui, nesta segunda interpretação do texto, na primeira interpretação, víamos que este segundo cavalo pode significar o período da era cristã dos mártires, os primeiros séculos da era cristã. Numa segunda interpretação, estamos vendo que este cavalo vermelho cor de fogo, o segundo cavalo, significa também a punição das guerras. Então, o povo que vai sofrer por causa das guerras, as guerras que enfrentarão porque pecaram contra Deus, então são consequências dos seus pecados, não que Deus envie a guerra diretamente. Né? Deus, porque nos ama e respeita o nosso livre-arbítrio, também permite que as consequências dos nossos pecados recaiam sobre nós. Então, a guerra é uma punição nesse sentido.
o homem prova da consequência dos seus pecados para se arrepender, para se converter. Esta punição, ela está presente ao longo de todos os séculos da era cristã. Existiram guerras com a queda do Império Romano no Ocidente, existiram guerras no período medieval, existiram guerras, não é? No século XVI, XVII, existiram guerras no século passado, no século XX. Quem não se recordará da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, não é? E até hoje existem conflitos. As guerras estão presentes ao longo dos séculos da era cristã, ao longo dos séculos desta sexta idade do mundo. E elas são um sinal de Deus que nos chama à conversão. São um sinal do que nós já sofremos nessa vida terrena, como consequência dos nossos pecados, são um sinal do que as almas que serão condenadas ao inferno sofrerão depois dessa vida terrena. E por isso, nesse sentido, são usadas por Deus para nos chamar à conversão, nos chamar ao arrependimento. Não é? Então estas são as duas interpretações possíveis do versículo 3 e 4. Mas sigamos então adiante. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, então o Cordeiro vai abrindo os selos, ou seja, vai revelando certas etapas da história desta sexta idade do mundo. Etapas da era cristã, etapas da história desde sua paixão, morte e ressurreição até a sua vinda gloriosa. Este é o tempo no qual nós estamos vivendo. Não é? Nós estamos, portanto, nesse sentido, no final dos tempos. A sexta idade do mundo são os finais dos tempos. Não é? É o final dos tempos. Por quê? Porque é a sexta idade do mundo. Depois dessa idade virá o fim, virá a consumação, virá a parousia, novos céus e uma nova terra. Portanto, a igreja já sabe que estamos no final dos tempos desde o século I. Não é? O fato é que dentro desta sexta idade do mundo, nós temos etapas e o Apocalipse pretende revelar-nos principalmente o que acontecerá na última etapa dessa sexta idade do mundo. Na última etapa que antecede imediatamente a vinda do Messias. Para quê? Para preparar a igreja, para preparar-nos a fim de que nós possamos enfrentar essas tribulações e crescer em santidade. Portanto, o fim último é a salvação das almas. O fim último da revelação por meio do carisma de profecia é a salvação das almas. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente dizer: vem. Então, o terceiro selo, quando o terceiro selo se abre, o terceiro vivente chama então o próximo cavalo e o próximo cavaleiro. Ora, o terceiro vivente, segundo o capítulo 4, versículo 7 do próprio Apocalipse, o terceiro vivente é o homem. O homem então chama o terceiro cavaleiro. Olhei, e eis que apareceu um cavalo preto, montado por alguém que tinha na mão uma balança. E ouvi uma como voz, no meio dos quatro viventes, a dizer: 1 litro de trigo por 1 dinheiro, e 3 litros de cevada por 1 dinheiro, mas ao azeite e ao vinho não faças mal. Ora, o que significam estas coisas? Aqui, novamente, nós teremos duas possíveis interpretações, dentre as principais. Existem duas hermenêuticas possíveis deste texto contido aqui, então, no versículo 5, 6 do capítulo 6 do Apocalipse. Então diz, a metade do versículo 5, olhei. Então São João Apóstolo está tendo uma visão dentro de um êxtase místico e profético. Olhei e eis que apareceu um cavalo preto, montado por alguém que tinha na mão uma balança. Então, uma primeira interpretação ou uma primeira hermenêutica deste texto faz com que o cavalo preto signifique a morte. O cavalo preto significa, num primeiro momento,
A morte para a vida da graça, a morte para a vida da fé. Porque aqui nós podemos ver significados. O período das heresias. Então, o cavalo preto pode significar as heresias que provocam a morte na vida interior, a morte na vida da graça, a morte na vida da fé. Ora, as heresias estiveram sempre presentes desde o século I da história da Igreja. Porém, elas se intensificaram mais após o Edito de Milão, no ano 313. Portanto, as heresias se intensificaram mais após o século IV. Por quê? Porque, uma vez que cessou a perseguição contra os cristãos, e depois nós veremos, no Edito de Tessalônica, o Império Romano declarar como religião oficial do Império o cristianismo. Então, quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império, muitos querem ser cristãos e se fazer batizar, não por uma conversão sincera, mas para agradar ao imperador, para agradar ao Estado. Então nós vemos surgir dentro da igreja os cristãos de aparência, grande número de cristãos que vivem de aparência, e vemos surgir na igreja muitas heresias. Então, em uma primeira interpretação, o cavalo preto pode significar então o tempo das heresias. Porque as heresias provocam então a morte na vida interior, a morte para a vida da graça. Justamente porque desviam as almas do caminho da eterna salvação. Daí que o vivente, o terceiro vivente que então chamou este cavalo é o homem. Porque significa aqui, neste versículo, que os homens começaram a construir para si heresias, colocaram a mentira no lugar da verdade. Então, em um primeiro momento, este cavalo preto pode significar o tempo das heresias. Ora, porém, existe uma segunda interpretação deste texto. O versículo 5 diz que quem estava montando no cavalo preto carregava na mão uma balança. A balança é, por um lado, símbolo da justiça, por outro lado, é símbolo do comércio. E o versículo 6 diz: ouvi uma voz no meio dos quatro viventes a dizer: 1 litro de trigo por 1 dinheiro, 3 litros de cevada por 1 dinheiro. Então, uma segunda interpretação deste texto seria a seguinte: o cavalo preto significa a fome. O cavalo vermelho cor de fogo, na segunda interpretação, significa a guerra. O cavalo preto, numa segunda interpretação, significa a fome. A fome é também, como vimos no texto de Levítico, uma punição clássica, um castigo clássico com o qual Deus permite que os seus filhos sejam afligidos para chamá-los à conversão, para chamá-los ao arrependimento. Então, a fome também pode ser consequência dos nossos pecados. Pode ser. É uma das formas de Deus punir o seu povo. Por que o cavalo preto, então, representaria a fome? Porque o que está dito, por causa do que está dito no versículo 6. 1 litro de trigo por 1 dinheiro, 3 litros de cevada por 1 dinheiro. Na nossa apostila, lá no versículo 6, o comentário ao versículo 6 está na página 23 da nossa apostila. Lá nós temos a explicação sobre isso. Então, 1 litro de trigo por 1 dinheiro, 3 litros de cevada por 1 dinheiro. 1 dinheiro, ou 1 denário, era o salário de 1 dia de trabalho no campo. Então, era a paga por 1 dia de trabalho. Ora, uma medida ou 1 litro de trigo era aproximadamente 920 gramas. Se o texto do Apocalipse está dizendo que poderemos comprar 1 litro ou uma medida de farinha de trigo, aproximadamente 920 gramas, com 1 denário, com 1 dinheiro, tal custo, se compararmos ao que era
no século I está muito elevado. Por isso que a nossa apostila diz que se uma medida de trigo e 3 de cevada custa 1 denário, seu preço está cerca de 10 vezes mais caro do que o normal. Por isso que este cavalo preto significaria então a fome, né? As pessoas conseguirão comprar alimento, mas o alimento será muito caro, né? Não será a quantidade que desejariam, né? Será bem menor. Não ficarão sem alimento, mas sofrerão com a consequência, sofrerão como consequência dos seus pecados a fome, né? Ora, o versículo 6 continua dizendo: mas ao azeite e ao vinho não faças mal. Então, embora o cavalo preto possa significar a fome, Deus não permitirá que os seus filhos fiquem sem o que comer absolutamente. Mas eles sofrerão, não terão tudo o que quiserem, não terão tudo na medida em que quiserem, conseguirão comprar o alimento com um alto custo, como representado então pela uma medida ou 1 litro de trigo por 1 dinheiro. O preço está 3 vezes mais caro do que era na época, né? Pois bem, a guerra, a fome, são castigos e punições que Deus permite na vida dos seus filhos, na nossa vida, ao longo de todos os séculos. Então, ao longo de todos os séculos da era cristã, ao longo de todos os séculos desta sexta idade do mundo, nós veremos as pessoas guerrearem, nós veremos as pessoas passarem fome. E aqui não é simplesmente passar fome porque o sujeito não quer trabalhar, é preguiçoso. Não, é passar fome porque há pouca oferta do que comer. O preço foi elevado, não é? E isto é consequência dos pecados e das más decisões do povo que se deixou levar então pelo mundo, pelo demônio, pela carne e virou as costas para Deus. E de novo, se Deus permite tais coisas, é para chamar-nos à conversão, chamar-nos à penitência, chamar-nos ao arrependimento. Esta é a segunda possível hermenêutica deste texto contido aqui. Mas vamos adiante. Vamos ler agora o versículo 7. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º vivente que dizia: vem. Olhei, e eis que apareceu um cavalo esverdeado. Quem o montava chamava-se Peste. Seguiam o Hades. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, a fome, com a peste e por meio das feras da terra. Né? Pois bem. Então aqui, dentre os versículos 7 e 8, nós também temos 2 possíveis hermenêuticas, 2 possíveis interpretações. São João viu então o cordeiro abrir o 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, isto é, quando o cordeiro revelou uma próxima etapa da história, São João ouviu o 4º vivente chamar então o próximo cavalo e cavaleiro. O 4º vivente, segundo o capítulo 4, versículo 7 do Apocalipse, é a águia. A águia que voa alto e que vê cada uma das suas presas. Versículo 8. Olhei e eis que apareceu um cavalo esverdeado. Existe uma controvérsia na tradução da cor deste cavalo. A Bíblia de Navarra traduz como cor esverdeado. Mas a própria Bíblia de Navarra coloca uma nota de rodapé dizendo que são possíveis outras traduções. Alguns traduzem como cavalo amarelado, outros traduzem como cavalo cinzento ou baio. A Bíblia de Navarra preferiu traduzir por cavalo esverdeado. Ora, numa primeira interpretação do texto, numa primeira hermenêutica,
Este cavalo esverdeado pode significar os cristãos hipócritas, os cristãos de aparência, os cristãos que o são apenas de nome, mas que não vivem a sua fé e que não lutam pela santidade, não lutam contra o pecado, não crescem nas virtudes, estão estacionados ou mesmo vivendo em pecado mortal habitual. É isto que pode significar o cavalo esverdeado, um cavalo doente, um cavalo atingido pela doença, pela enfermidade, um cavalo que provoca a doença, provoca a enfermidade. Então percebam que o primeiro cavaleiro é Cristo. O segundo, terceiro e quarto cavaleiros são demônios, que provocam então estes males. E provocam estes males porque as pessoas se esqueceram de Deus. Então veja, aqui existe algo muito importante. Quando nós pecamos contra Deus, e sobretudo se nós cometemos pecados mortais, o pecado mortal nos faz perder a graça santificante e nos expõe à atividade diabólica, né? Quando cometemos pecados mortais, ou seja, quando decidimos rejeitar a Deus e cultivar o pecado, quando decidimos desprezar a Deus, não viver as virtudes e perseverar no pecado, obedecendo à voz de Satanás, nós perdemos a graça santificante. Deus então suspende a sua mão e nós somos então entregues às investidas do demônio. Somos então entregues à guerra, à peste e à fome. Somos entregues às consequências dos nossos pecados. Então percebam que não é exatamente Deus quem envia estas pestes, ou punições, né? Ou castigos. Os castigos, as punições, os sofrimentos, boa parte deles são consequências dos nossos pecados. E aqui, todas estas tribulações e sofrimentos que estamos descrevendo com o segundo, terceiro e quarto cavalo são sempre consequências dos nossos pecados. Porque então pecamos contra Deus, nós escolhemos fazer isso, perdemos a graça santificante e nos colocamos então à mercê da atividade do demônio, né? Dos diversos graus de atividade diabólica que nos atingem. Então este quarto cavalo, o cavalo esverdeado, é o cavalo que provoca a doença. É o cavalo que provoca a peste. Ora, num primeiro momento, uma primeira interpretação possível deste texto é ver no cavalo esverdeado significado ali então os cristãos de aparência, os cristãos hipócritas, os cristãos doentes, enfermos. E estão enfermos porque perseveram no pecado mortal habitual. Não se converteram, não voltaram à graça de Deus ou não entraram na vida da graça por meio do sacramento do batismo. Estão doentes e com esta doença que é o pecado, haverão de morrer. É uma primeira interpretação possível desse texto. E meus irmãos, ao longo de toda a história da igreja nós podemos encontrar cristãos hipócritas, não é? Cristãos que vivem de aparência, mas sobretudo nos nossos tempos. Acredito que, sobretudo nos nossos tempos, mas talvez isso tenha origem lá no século XVI, quando saímos então da escolástica, né? Não estou aqui tentando precisar os séculos, né, que aparecem no Apocalipse, mas fato é que a partir de Descartes, a partir do século XVI, com Descartes, com John Locke, com os iluministas, com Kant, Hegel, Marx, e aí nós estamos vindo para o século XVII, XVIII, XIX, nós podemos ver na história crescer os protestantes, nós vemos crescer as heresias, nós vemos crescer o ateísmo, nós vemos crescer filosofias
e ideias políticas e partidárias contrárias à Igreja. Então a Igreja Católica é mais perseguida, sobretudo após o século XVI. Daí que muitos cristãos começam a esfriar na sua caridade e começam a dialogar com o mundo no sentido de querer viver a sua fé e viver o que o mundo apresenta. Viver a sua fé e viver o que o mundo apresenta. Um pé lá e um pé aqui. Ora, não podeis servir a dois senhores. É isso que vai dizer Jesus, não é? Portanto, os cristãos de aparência podem estar significados aqui nesses cavalos esverdeados, um cavalo doente e que provoca a doença primeiro espiritual, a doença interior, que é o pecado, que são as falsas doutrinas, que é a confusão da nossa fé, né? Da vida de fé. Mas uma segunda interpretação é possível, e essa segunda interpretação aproxima-se mais do sentido literal do texto. Vocês podem perceber que nós estamos fazendo duas interpretações desde o segundo cavalo. Uma interpretação mais espiritual do texto, a primeira, e outra interpretação mais literal do texto, as segundas. Então, numa segunda hermenêutica, numa segunda interpretação deste texto do versículo 8, os exegetas dizem que, literalmente, este cavalo pode significar a peste. Se nós olharmos para o texto latino, né? O texto em latim diz: et vidi et ecce ecus pallidus et qui sedebat desuper nomen illi mors et infernus sequebatur. Ora, em latim, na Vulgata, nós encontramos a palavra morte. Então, quem montava o cavalo esverdeado chamava-se morte. Se nós procurarmos o texto em grego, nós veremos que uma tradução possível do texto em grego é peste, né? Ou morte por meio da peste. A Bíblia de Navarra traz à esquerda, então, o texto em latim com a palavra morte, mas traduz por peste, justamente porque em grego nós poderemos ter essas flutuações na interpretação, na semântica. Pois bem, uma segunda possível interpretação deste cavalo esverdeado é então a peste. Seguia o Hades, o inferno ou a mansão dos mortos, né? Portanto, num segundo sentido, o cavalo esverdeado, que é o quarto, significa a doença, ou a morte por meio das doenças, a morte por meio da peste. Como nós vimos, a guerra, a fome e a peste são punições, castigos clássicos apresentados pelo livro do Levítico. O versículo 8 continua dizendo, né? Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra. Então, a partir do segundo fragmento do versículo 8, o texto encontra-se no plural. Foi-lhes dado a quem? A estes cavalos que vieram depois daquele que representa Cristo. Ao segundo, ao terceiro e ao quarto cavalo. Ao cavalo vermelho, ao cavalo preto e ao cavalo esverdeado, foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra. Se são demônios quem montam estes cavalos, e se é a atividade diabólica, se é justamente a atividade diabólica contra os homens, foi-lhes dado poder, ou seja, Deus permitiu que a ação diabólica atingisse as pessoas, porque as pessoas se entregaram ao demônio por meio do pecado, sobretudo o pecado mortal. Então, não é que eles tenham poder por si mesmos, mas foi-lhes dado poder, ou seja, Deus permitiu, porque suspendeu a mão, não é? Uma vez que o homem pecou e cometeu pecados mortais, perdeu a graça santificante. Uma vez que perdeu a graça santificante, Deus levanta a sua mão e permite então que as consequências do pecado atinjam tais pessoas, por meio da guerra, por meio da fome, por meio da peste. Deus permite então o demônio tentar
e tramar contra nós. Mas sempre na medida certa, sempre na medida justa, para que o homem veja as consequências dos seus pecados e se arrependa. E então, uma vez que ele se converte, volta para Deus, poderá encontrar o caminho da salvação e da santidade, ainda que atravessando os sofrimentos que buscou com as próprias mãos. Muitos sofrimentos, portanto, muitas tribulações pelas quais passamos, são consequências dos nossos pecados. Porém, muitas tribulações e sofrimentos pelos quais nós passamos não são consequências dos nossos pecados, e por isso se configuram como noite escura. Como quer que seja, Deus sempre nos chama à conversão e a trilharmos o caminho da salvação e da santidade. Não é? E então nós, retornando à graça de Deus, ou nela entrando pelo sacramento do batismo, quem não era batizado, ou retornando à graça de Deus por meio do sacramento da penitência, uma vez que nós nos convertemos, poderemos então encontrar nas tribulações um caminho de santidade e de salvação. Poderemos então atravessar pelos períodos de guerra, de fome e de peste com uma firme e sólida esperança, não é? E usarmos desses momentos para crescermos em virtudes e em santidade. Esse é o ponto. Não é? Então foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra. Veja, Deus permitiu então que estes cavalos afligissem uma quarta parte da terra para matar a espada, a fome, com a peste e por meio das feras da terra. Não é? Tem um quarto aí. Tem um quarto, exato. Né? Quem são essas feras? A espada, a guerra, a fome, a ausência de alimentos, a peste, as doenças e enfermidades, as feras da terra, segundo alguns exegetas, são as seduções do mundo. Assim, São João da Cruz, no Cântico Espiritual, interpreta as feras como sendo as seduções do mundo. Né? Não colherei as flores, nem temerei as feras, e passarei pelos fortes em fronteiras. Para São João da Cruz, as feras que aparecem nos textos bíblicos, de modo particular no Apocalipse, simbolizam, significam as seduções do mundo. Quais seduções do mundo? O poder, a fama, a riqueza, o prazer. Então os demônios também combatem contra nós por meio destas feras, ou seja, nos apresentam objetos sedutores para que abandonemos os mandamentos de Deus, para que abandonemos as virtudes e caiamos no pecado, e com o pecado nos percamos ainda mais. Então foi-lhes dado poder. Deus então permite a atividade diabólica de acordo com as nossas forças para nos santificar, mas de acordo com as nossas decisões para nos punir. Esse é o ponto. Deus permite que o demônio possa operar, ou seja, trabalhar na vida dos santos para os santificar ainda mais. Assim as tentações que os santos sofreram, assim as obsessões que os santos sofreram, assim as possessões que certos santos sofreram. Deus permite então que o demônio atormente, Deus permite que o demônio trabalhe na vida dos santos para que eles cresçam ainda mais na virtude, se santifiquem ainda mais. Então este primeiro motivo da permissão divina é para santificar ainda mais os santos. Mas Deus também permite que o demônio trabalhe e opere na vida daqueles que estão no pecado mortal habitual, não para exatamente santificá-los, mas para convertê-los, para fazê-los perceber a sua situação lastimável, na qual caíram se entregando ao pecado. E olhando para si, realizando o movimento do autoconhecimento em Deus, queiram sair de tal situação, queiram se converter. Assim Deus faz na vida pessoal de cada um de nós, assim Deus faz na vida da igreja, ao longo da história, assim Deus faz na vida da humanidade, ao longo da história. Porque, me permitam dizer algo aqui, os padres exorcistas dizem isso.
Aliás, quando nós olhamos para a Segunda Guerra Mundial, quando nós olhamos para o partido de Hitler, nós percebemos que Hitler foi construindo ao longo do tempo a sua influência. É claro que por detrás das suas ideologias, certamente estava presente o demônio com as suas ações, com as suas operações. Porém, o que aconteceu? Se o povo alemão tivesse se oposto a Hitler, ao seu partido, às suas ideologias, quando eles eram apenas um partido pequeno ainda, emergente, né? Se o povo tivesse se oposto àquelas ideias, e se o povo cristão, se o povo católico tivesse combatido aquelas ideias, talvez, e só talvez, não tivéssemos a Segunda Guerra. Mas não foi o que aconteceu. O povo se deixou seduzir por aquela voz. Os que não se deixaram seduzir por aquela voz, fugiram, se omitiram, e por isso aquela força de Satanás ganhou cada vez mais impulso. Não é? Ora, as ideologias e o partido de Hitler ganhou cada vez mais força, a tal ponto de começar a impor, não é, as suas ideias e o seu modo de governar, até estourar então a Segunda Guerra. Isto é um exemplo para dizer o seguinte: quando nós cristãos católicos rejeitamos a Deus e caímos no pecado e perseveramos no pecado, e quando nos omitimos diante da verdade, sofremos as consequências, não é? Quer na nossa vida pessoal, quer na vida em sociedade. Não é? Isso significa que nós precisamos viver a nossa fé com fidelidade e também pregar o Evangelho e identificar as obras de Satanás na sociedade e lutarmos contra elas. Esse é o nosso dever de cristãos. Não é? Então, diz o final do versículo 8, foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra para matar a espada, a fome, com a peste e por meio das feras da terra, são os castigos clássicos para punir e converter. Versículo 9. E quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. Então, quer dizer, o quinto selo se abre e São João Apóstolo tem uma visão das almas dos santos, das almas dos mártires que haviam entregado a vida por causa de Cristo, não é? Que morreram então por causa da palavra, porque anunciaram e viveram o Evangelho, por causa da palavra e do testemunho que tinham dado acerca de Cristo. Tais almas encontram-se na visão debaixo do altar, porque o altar é o objeto litúrgico do sacrifício. Ora, estas almas, estas pessoas entregaram a sua vida em sacrifício pelo Evangelho, em testemunho da verdade, e por isso se uniram ao sacrifício de Cristo e são vistas então debaixo do altar. Versículo 10. Estas almas clamaram em alta voz: até quando, soberano, santo e verdadeiro, até quando esperas para fazer justiça e vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Então os santos que estão no céu rezam, clamam a Deus, né, para que façam justiça. Suplicam a Deus então para que façam justiça. O que essas coisas significam? Significam que as almas dos santos que já estão no céu clamam a Deus, Maranatá. Não é? Mas nós estamos ainda no quinto selo. Ainda não é o tempo que antecede imediatamente a vinda do Messias. Analisemos então alguns pressupostos contidos aqui nos versículos 9 e 10. Não é? O primeiro pressuposto é o seguinte: São João vê as almas dos santos que estavam no céu debaixo do altar. Ora, os santos,
após a morte corporal, entram no céu. Isso significa que São João toca aqui naquilo que chamamos de escatologia intermédia ou escatologia intermediária. Como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está estabelecido que todos morram uma só vez, após o qual vem um juízo. E se formos à carta aos Hebreus, é isso que veremos. Hebreus 9, versículo 27. E como está determinado que cada um morra uma só vez, e depois vem o julgamento, assim também Cristo, segue o texto no versículo 28. Esse é o primeiro pressuposto da visão, né? Mística, profética. São João vê as almas dos santos, que haviam sido mortos porque testemunharam a verdade do Evangelho, porque testemunharam a Cristo. São João viu esses santos no céu, debaixo do altar, o que significa que o seu sacrifício foi unido ao sacrifício de Cristo. Ora, os santos que já estão no céu e que veem a Deus face a face na visão beatífica, clamam, rezam em alta voz. É o início do versículo 10. Aqui nós temos evocada a imagem da comunhão dos santos. Quer santos anjos, quer santos homens no céu, intercedem pela igreja, intercedem por nós. E clamam a Deus primeiro justiça, mas também clamam a Deus, suplicam a Deus que realize o juízo. É isso que significa a expressão, né? Clamavam em alta voz: até quando, soberano, santo, verdadeiro, até quando esperas para fazer justiça? Até quando esperas para fazer juízo? Em outras palavras, vinde logo, vinde vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra. Vinde logo, Maranatá, venha para realizar o juízo. Os santos no céu suplicam a Deus que realize então o juízo. Como nós afirmávamos, o quinto selo não representa o tempo que antecede imediatamente a vinda do Senhor em glória, na parousia. O sexto selo representa o tempo que antecede imediatamente a vinda do Senhor em glória. O quinto selo apresenta então a comunhão dos santos, e os santos que no céu rezam, suplicam, gritam: Maranatá, venha Senhor, para realizar o seu juízo. O versículo 11 diz o seguinte: e deram a cada um uma veste branca, e disseram-lhes que esperassem mais um pouco, até se completar o número dos seus companheiros e dos seus irmãos, que como eles também irão ser mortos. Ora, o que é então que provavelmente, o texto não deixa entrever quem é que diz, mas provavelmente é o Cordeiro, é Deus quem diz, depois de ter dado a eles as vestes brancas, os santos que estão no céu recebem as vestes brancas, que significam a alegria da eterna salvação, a alegria de estarem na visão beatífica. Mas a eles foi dito então que esperassem mais um pouco. Esperassem por quê? Para quê? Para que se completasse o número dos santos, para que se completasse o número dos seus companheiros, que haverão também de testemunhar a sua fé, seja com o martírio, dando a vida, o martírio de sangue, seja com o martírio branco, né? Passando por essa vida terrena, vivendo e testemunhando, pregando, anunciando o Evangelho, e por isso sofrendo, abraçando com Cristo a cruz, até a morte. O versículo 11 nos recorda aquilo que São Pedro, na sua segunda carta, diz lá no capítulo 3, versículo 15. Se formos então à segunda carta de São Pedro, na segunda carta de São Pedro, o capítulo 3 é um capítulo escatológico, né? Que fala também da segunda vinda do Senhor. Lá então no versículo 15, São Pedro vai dizer o seguinte: considerai também como salvação a paciência de nosso Senhor. Quer dizer, se os santos que estão no céu estão impacientes, pedindo ao Senhor que venha logo para realizar o juízo, consumar a história, Deus age conosco com paciência,
considerai também como salvação a paciência. Por quê? Porque Deus espera que todos aqueles que haverão de se converter o façam. Espera que todos aqueles que haverão de se arrepender dos seus pecados e confessá-los o façam. O capítulo 3 da segunda carta de São Pedro é um capítulo escatológico. Se nós lermos lá o versículo 8, nós veremos São Pedro dizer a respeito da vinda do Senhor em glória. Versículo 10, por exemplo: o dia do Senhor virá como um ladrão, e então os céus acabarão como um estrondo espantoso, os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com todas as obras que nela se encontrarem. É um texto escatológico. Não é? E lá no versículo 14, São Pedro vai dizer: amados, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Esforçai-vos, é o esforço ascético de conversão. Versículo 15: considerai também como salvação a paciência de nosso Senhor, a longanimidade. Quer dizer, se no versículo 11 aqui do capítulo 6 de Apocalipse, Deus está pedindo paciência aos santos que estão no céu, isso significa que Deus haverá de esperar. Deus haverá de permitir que esta história da sexta idade do mundo se complete. Deus espera pacientemente que aqueles que ainda vão se converter o façam, que aqueles que vão se arrepender o façam. Deus quer que se completem o número dos seus companheiros. Deus quer que se completem o número dos santos. Isso significa o quê? Que Cristo não voltará na parousia enquanto não se completar o número dos eleitos, enquanto não se completar o número dos santos. Deus, porque é onisciente, já conhece, já sabe numericamente quantos haverão de se salvar, quantos homens haverão de se salvar. Deus já conhece. Deus já conhece todos os que entrarão no céu. E enquanto este número não se completa, ele não volta. Se não volta, é porque espera que aqueles que haverão de se converter se convertam, aqueles que haverão de se arrepender se arrependam. E então, o número dos eleitos possa se completar. Não é? Disseram-lhes que esperassem mais um pouco, até se completar o número dos seus companheiros e de seus irmãos, que como eles também irão ser mortos, também irão testemunhar a verdade do Evangelho a ponto de dar a sua vida. Não é? Em outras palavras, o final do versículo 11 nos deixa entrever que existirão mais mártires, que existirão mais santos pelo martírio até o final dos tempos. Deus deixa entrever aqui no versículo 11 que ele não retornará em glória até que todos aqueles que serão salvos de fato o sejam. Que todos aqueles que se convertam de fato o façam. Que todos aqueles que haverão de se arrepender de fato se arrependam. Deus está nos dando tempo para que nos convertamos, nos arrependamos e trabalhemos pela nossa eterna salvação. É isso que significa, então, o quinto selo. Depois, adiante, nós temos o versículo 12. Nessa passagem estranha, né? Porque eles já estão no céu, já devem estar tranquilos, né? Não deve dar essa agitação, né? O fato é que... Mas eles estão numa agitação, vai logo, né? E outra, ele tem uma outra coisa que interessante, não é só fazer justiça, eles querem vingança. Exato. Contra os habitantes da terra que fizeram mal. Exato. Eles não querem só falar, olha, céu, não, inferno para esses daí. Justiça. Queremos justiça, mas assim, justiça e vingar. Tá aqui, ó. Exato. Eles querem, nós queremos que esse pessoal, queremos ver eles irem para o inferno. Até quando, Senhor, esperas para fazer justiça? Não é só eu ir para o céu. O nosso sangue, exato. Não é só Jerusalém Celeste. Para mim, eu não estou nem aí com os outros mais. Eu já estou lá, de veste branco, e vou me preocupar. Não, eles querem, vingar. Eu quero ver esse pessoal ir para o inferno. E isso evoca aquilo que Jesus disse no Sermão da Montanha. Bem-aventurados sois vós, quando tiveres... Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Quando nós estudamos escatologia, e de modo particular a escatologia tomista, o suplemento da Suma Teológica, os teólogos tomistas que se colocam na tradição tomista e falam sobre escatologia, sobretudo a escatologia de São Tomás para cá, estes textos nos explicam o seguinte: os santos no céu haverão de julgar com Cristo no juízo final. Os santos que estão no céu, sobretudo os mártires, têm fome e sede de justiça, né? Então clamam a Deus, suplicam a Deus para que venha logo realizar a justiça, para que venha logo realizar o dia da sua vingança contra os maus, né? Porque lá do céu os santos veem, é o objeto secundário da visão beatífica que na aula passada explicávamos, os santos que estão no céu veem, por causa da visão beatífica, que muitos aqui na terra não haverão de se converter. Endureceram o seu coração, obstinaram o seu coração, haverão de se condenar, né? Portanto, clamam e suplicam a Deus que realize justiça contra os que os mataram, né? Contra os que perseguiram a igreja, contra aqueles que odiaram a Deus, né? Eles não estão em paz com isso. Exato. O zelo pela glória de Deus, o zelo pela justiça divina, arde aqui nas almas dos santos que estão no céu, né? E clamam então que o Senhor venha. Mas o Senhor segura, né? Lhes diz que é preciso esperar, porque ainda o número dos eleitos, o número dos santos não se completou. E a misericórdia divina permitirá então que a história siga o seu curso até que todos aqueles que serão salvos de fato o sejam. O que queremos dizer com essas palavras? Deus, que é onisciente, conhece que tal pessoa só vai se converter mais para o final da vida dela. Então o fato do Senhor não rasgar os céus e descer é o Senhor nos dando tempo para que nos convertamos, né? O fato do Senhor ainda não ter rasgado os céus para vir realizar o juízo significa que Deus está agindo para conosco misericordiosamente. É só olharmos para nós mesmos. Se nós olharmos para nós com sinceridade, quem é que será capaz de dizer: não, Senhor, pode vir porque eu estou pronto. Estou pronto. Já abandonei a vida velha, já abandonei o pecado, já cresci em virtudes heróicas, o Senhor pode descer. Quem de nós é capaz de dizer tal coisa? Portanto, se o Senhor ainda nos está dando tempo de vida, é porque o Senhor quer que nós sejamos santos, né? Se nós ainda não morremos, ou se o Senhor ainda não rasgou os céus e desceu, é porque o Senhor misericordiosamente está nos dando tempo para que nos convertamos, abandonemos o pecado e cresçamos em virtudes. Confessemos nossos pecados e recebemos a absolvição sacramental, né? Perseveremos na santidade. O Senhor está nos dando o tempo necessário para que sejamos salvos. O Senhor está nos dando o tempo necessário para que sejamos santos. E por isso segura o clamor do Maranatá das almas dos santos lá no céu. Do céu. Exato. Então o Senhor está nos dando este tempo. Pois bem, uma vez que o nosso tempo já vai avançado, nós vamos encerrar então a aula de hoje por aqui, porque a partir de agora vai começar um outro momento lógico no nosso texto, né? Então, a partir do versículo 12 do capítulo 6 do Apocalipse, nós veremos a abertura do sexto selo. E o sexto selo, sim, representa, significa os últimos tempos, os tempos finais, os tempos da provação derradeira, do sofrimento derradeiro, o tempo que antecede imediatamente a vinda do Senhor em glória, né? O sexto selo representa o tempo do anticristo, o tempo então final, né? No qual nós veremos uma perseguição universal contra a igreja, a apostasia da fé, né? São os elementos que compõem, que configuram
os sinais escatológicos que preparam então a vinda do Senhor em glória para realizar o juízo final. Do versículo 12 então em diante, do versículo 12 até o final do capítulo 7, nós veremos a descrição destes últimos tempos, destes tempos finais, destes tempos escatológicos. Então, o que vai acontecer no tempo do anticristo, o que vai acontecer nesta grande tribulação, nessa perseguição derradeira da igreja, este calvário pelo qual a igreja passará até então que nosso Senhor volte. Por conta disso, porque nós vamos iniciar um outro momento lógico dentro do texto, nós vamos terminar a aula de hoje por aqui para não quebrar no meio as nossas reflexões. Na próxima aula, então, terça-feira da semana que vem, nós retomaremos os estudos a partir daqui e veremos com detalhes o significado de cada um dos elementos que vão aparecer no texto joanino aqui no Apocalipse. Pois bem, né? É isto. Quero agradecer então a todos vocês que nos acompanharam ao vivo até aqui. Quero agradecer a todos aqueles que enviaram as suas perguntas. Elas são sempre muito importantes. Nos encontraremos então na próxima terça-feira, no qual estudaremos o sexto selo, os tempos do anticristo. E eu diria, os tempos que nós, se não estamos vivendo, estamos começando a viver. Né? São os inícios, eu ousaria dizer. Estudaremos então isso na próxima aula, no final do capítulo 6 e o capítulo 7, e na próxima aula veremos, se terminarmos o capítulo 7, como os 7 selos se correspondem às 7 trombetas, que por sua vez se correspondem às 7 taças do furor de Deus. Veremos que então no Apocalipse, essas etapas e estes períodos da história são contados e recontados pelo autor sagrado ao longo do seu texto. Muito obrigado e até a próxima.